Série no livro de Jonas, Jonas, o preço da desobediência, parte 2, o que nós vamos tratar aqui hoje, o que a gente pode entender nesse texto de 4 a 10. Amém? Nós já percebemos que Jonas, falamos isso, que é filho de Amitai, não é? No Antigo Testamento essa era a forma da apresentação de alguém que está ligado a outra pessoa, a pessoa apresentada mostrando sempre o ambiente relacional, a quem a pessoa pertence, não o que a pessoa é, ou qual a sua função, a quem a pessoa pertence. Nós vimos que o nome Jonas significa pomba. Nós aprendemos que o livro de Jonas, ao contrário de alguns profetas, é uma narrativa, a história é contada. Não é um livro de oráculos, que a gente chama palavras proféticas, mas é uma narrativa. Nós vimos também que existe a possibilidade de que este Jonas seja o Jonas mencionado no texto de 2 Reis, capítulo 14. Se for esse Jonas, alguns estudiosos dizem que é essa possibilidade, mas não pode fechar a questão, porque há um Jonas profeta sendo mencionado ali, ligado ao reino do norte. Se for assim, é o reinado de Jeroboão II, que foi um reinado próspero, porém espiritualmente decadente. Jeroboão II, rei dentro do reinado de Israel, reino do norte. Seria então, se fosse esse Jonas, nós estávamos pensando aí no século VIII, tá ok? Nós vimos também a diferença entre o profeta Jonas e o profeta Naum. Jonas vai levar esperança e salvação, e Naum vai trazer uma palavra dura de condenação à Síria. Nós vimos que Deus se importou com uma cidade num estado pecaminoso terrível, que era a cidade de Nínive, capital da Síria. E vimos que o povo de Israel tinha um bloqueio, tinha problemas com os assírios, pelos motivos óbvios, que os assírios eram um povo muito terrível militarmente, que fazia nas suas guerras muitas maldades com as pessoas, e eles tinham uma relação com os assírios, o povo de Israel, uma relação complicada, porque muitas vezes os assírios avançavam as fronteiras de Israel. Por isso, nós vimos de 1 a 3 o estranhamento de Jonas. Vimos no mapa, está aí, que Jonas preferiu buscar um distanciamento, não é? Deus o manda 1:3 para Nínive e ele vai para Tarsis. Eu acho que tem esse mapa aí. Então você vê a diferença, a distância que seria, porque ele não consegue chegar em Tarsis, não é? Mas você vê a diferença muito grande aí, o que Deus está pedindo para ele, o que ele tenta fazer, tá ok? Nós vamos trabalhar no dia todo de hoje, de 4 a 16, mas de 4 a 10 agora pela manhã, e a gente vai descobrir que no capítulo 1 tem uma organização muito interessante, uma organização concêntrica, que é chamada de quiasmo, que aparece muito no Antigo Testamento. Os autores judeus, eles usavam esse artifício literário, e aparece aqui no livro de Jonas. Quando você faz uma leitura crua, né, na linguagem do português, você não vê, mas quando a gente faz uma análise lá do texto, a gente percebe ali, como você está vendo aí, não é, que há uma narrativa e tema do temor no início, e lá no final, 15, 16, há uma narrativa e tema do temor. Você tem a oração dos marinheiros no segundo, lá embaixo você tem a oração dos marinheiros. Você tem a narrativa, depois narrativa. Você tem a fala do capitão, você tem a fala de Jonas. Você tem a narrativa novamente, narrativa. Você tem a fala dos marinheiros, fala dos marinheiros. E há um centro, é assim mesmo. O centro é a confissão de Jonas e temor, e o tema do temor, né, que aparece aí. É interessante essa organização que o escritor, que o autor do livro, nós não sabemos quem escreveu, organizou o primeiro capítulo assim. E a gente tem outras comparações ao longo do livro todo, mas é importante a gente observar essa organização aí do texto, lá no original, algo pensado, né, para ser assim, é interessante. Então, vamos no capítulo 1, 4 e 5. Diz assim, olha só. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Já vimos que Jonas fugiu da presença do Senhor, tentou fazer isso. O texto diz, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se.
todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, profeta de Deus, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Note bem, o bicho está pegando e Jonas dormia profundamente. Nós devemos lembrar então que ele foge da presença de Deus, ou pelo menos tenta fugir, que é algo que nós vimos que é impossível, e ele vai então sofrer algumas coisas e vai envolver outras pessoas em sua desobediência, ou pelo menos trazer consequência para outras pessoas que estavam naquele barco. O texto é enfático ao dizer que o Senhor, porém, fez soprar. Eu lembro do Novo Testamento, quando Jesus acalma a tempestade, lembra? Jesus acalma a tempestade, manda os ventos, tudo para ali e tudo se acalma. Aqui é o contrário. Aqui o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Deus está provocando aquela tempestade, olha só. Na cabeça de Jonas, que pensava que Deus não podia alcançar fora do ambiente de Israel, Deus disse: não, eu sou o dono de tudo, eu te alcanço aí. A Nova Almeida atualizada diz, olha só, parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. A tempestade violenta, o navio estava pronto de se despedaçar. O verso 5, meus irmãos, nos informa que os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um seu Deus. Então, existem algumas ironias aqui no texto bíblico, não é? Quando um profeta é convidado a pregar num lugar que há uma necessidade, ele diz: não quero ir, vou para outro lugar. Agora o pessoal religioso começa a orar. E ao contrário disso, o cara crente, o profeta, está dormindo. Olha só como é que é interessante esse texto. Eles começam a buscar os seus deuses, porque estavam buscando o que eles conheciam, o que eles conheciam na tradição deles. São ímpios, são pagãos, estão buscando o que eles conhecem, né? Então a gente pode dizer que os marinheiros aqui estavam sendo pessoas mais coerentes do que Jonas, pelo menos estavam buscando o que eles podiam buscar, e Jonas estava dormindo, conhecedor do Deus verdadeiro. O verso 5 diz que eles atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve, estava fazendo o que podia fazer. Olha só, buscando o Deus que eles conheciam, fazendo o que eles podiam fazer. Alguns autores dizem que eles estavam oferecendo algum tipo de sacrifício aos deuses, porque na visão do Antigo Testamento, não só no Antigo Testamento, em várias tradições, no Brasil também há tradições assim, que eles pensam que na cachoeira tem uma entidade, no mar tem outra, você conhece, não é? Na floresta tem outra. Na tradição brasileira nós temos isso, mas em muitas tradições do mundo todo, e no mundo pagão antigo, eles tinham essa ideia de divindades que governavam cada parte do lugar. No mar tem uma, na floresta tem outra, na montanha tem outra. E o Luiz Saião definiu isso com uma frase interessante. Ele disse que é a geopolítica natural mitológica do mundo politeísta. Você não vai nem dormir hoje, não vai almoçar. Mas é mais ou menos isso mesmo, é um pensamento, né, de como funciona o mundo na cabeça das pessoas que não conhecem a Deus. Então ele trouxe essa expressão, né, geopolítica natural mitológica do mundo politeísta. Então a gente estuda as tradições, a gente vê muito pensamento, como eles pensavam. Então, atirando as cargas, eles estavam pensando, como alguns estudiosos acham, que jogando as cargas, oferecendo algum tipo de sacrifício para os deuses que governavam o mar, por exemplo, o mar ia se acalmar. Note bem que há um pensamento religioso inicial, que depois vai evoluir na cabeça dos marinheiros e do capitão. Esse é o comportamento pagão. Mas naquele momento, mais positivo do que Jonas, porque estavam tentando fazer o que eles podiam fazer, o que eles conheciam, na visão que eles tinham espiritual, e Jonas, que era o profeta de Deus, dormia. Isso é muito claro, essa diferenciação que o texto faz. Eles pensavam que podiam resolver o problema, de repente, trazendo alguma oferta aos deuses que eles conheciam, o Deus que governava o mar.
Por isso, o verso 5 diz que enquanto isso, tudo está acontecendo, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. A gente vê no texto, e é proposital, algumas expressões. Ele está dormindo aí o sono da desobediência. Mas o texto, a carta, melhor dizendo, o texto profético, esse livro, ele tem expressões que são colocadas com muito cuidado. Ele desceu a Jope, ele desceu ao porão, ele dormia profundamente, não é? O texto está dizendo isso para a gente, que vai mostrar que sempre o caminho do desobediente, ou o caminho da desobediência, sempre vai afastar a gente, ou afastar a pessoa de Deus. Mas longe de Deus a pessoa vai estar, sempre quando toma essas decisões que contrariam o que Deus pediu, não é? Então, Jonas estava ali, talvez emocionalmente não muito bem, espiritualmente, obviamente, não muito bem, fora do lugar, sua cabecinha longe de Deus, não querendo cumprir o que Deus pediu para ele fazer. Ele estava assim, e aí as coisas começam a acontecer, mas o texto diz que ele ainda está dormindo. O texto prossegue, 6, 7, diz: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Está dizendo, nós estamos clamando o nosso Deus, você tem que clamar o seu Deus também. Modo normal, natural, né? Dentro daquilo que eles pensavam. Talvez ele tenha piedade de nós, olha só o que eles dizem, e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Era um modo natural de várias tradições lançar sortes para descobrir uma resposta, para desvendar um problema. E dentro da mentalidade religiosa deles, eles vão fazer isso. Nós queremos descobrir quem é o responsável por tudo isso, porque a gente sabe que, olha só no modo de pensar deles, que no mar tem um Deus que governa. Aí tem que descobrir o que está acontecendo, por que esse Deus está revoltado com a gente, por que está acontecendo isso. Esse era o modo de pensar deles. A gente tem que descobrir o responsável para a gente tentar resolver. E eles lançam sortes, e a sorte cai sobre Jonas, porque mesmo dentro daquela tradição, daquele modo de agir, Deus estava buscando Jonas. E Deus agiu naquele momento, nessa ação desses homens, para que Jonas fosse descoberto, porque Deus estava revelando que Ele tem o controle de tudo. Ele estava alcançando Jonas naquele barco, naquele momento, naquela tempestade. Primeiro nós devemos lembrar que a palavra usada aqui mostra o sono profundo de Jonas. Há um destaque aqui no original, ele dormia profundamente, mesmo acontecendo tudo aquilo ali. A gente vê que a atitude do capitão parece no momento mais sensata, dentro da lógica deles. Ele queria resolver o problema, tentando resolver. Por isso pergunta a Jonas: como você pode ficar aí dormindo? A Patrícia falou aqui agora algumas coisas importantes, nosso compromisso. E a gente pode perguntar, como que algumas pessoas ainda podem ficar dormindo? Não literalmente, mas espiritualmente, às vezes literalmente também, né? Mas mais espiritualmente, diante do que Deus está fazendo, diante daquilo que Deus quer realizar. E o capitão pergunta, o ímpio pergunta ao crente, porque às vezes Deus usa um crente, um ímpio, para falar com você. Deus faz umas coisas assim, fora da caixinha da nossa cabeça religiosa, não é? O capitão é usado por Deus. Como você pode ficar aí dormindo? Ele é um profeta. Como você pode ficar aí dormindo sem reação? É uma ironia. Então Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, para cumprir o propósito dEle. E Jonas estava sendo alcançado naquele barco. E eles queriam descobrir então quem era o responsável por tudo aquilo. Verso 8, 9 e 10 diz, olha só: por isso lhe perguntaram. Agora o papo é capitão com Jonas e os marinheiros. Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Porque a sorte caiu e Jonas foi revelado ali.
Eles fazem uma entrevista com Jonas, aí o bicho está pegando aqui, a gente quer saber o que está acontecendo com você, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence. Não dá para se esconder quando você é um servo de Deus, Deus te encontra, amém, irmãos? Quem foi abençoado aí, diga amém. Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Ele estava se escondendo, dormindo. Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu, olha só, agora ele tem que se revelar, né? Eu sou hebreu, adorador do Senhor. Aí mudou, eles eram adoradores de falsos deuses. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Teologicamente certinho, porque aqueles caras reconheciam, pensavam que existe uma entidade no mar, outra aqui, outra ali, e agora encontram um homem que fala que Deus é o criador de tudo, do céu e da terra, do mar e a terra, quem governa tudo, quem fez tudo. Então o 10 diz, então os homens ficaram apavorados. Você está fugindo do Deus dos céus e da terra, porque é a modo de pensar deles, agora estão entendendo um pouco mais sobre realidades espirituais. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Olha só o quadro, meus irmãos. Descobriram que era Jonas, perguntaram. Jonas falou assim, eu sou hebreu, sou adorador do Senhor. E ao falar isso, toda uma ideia aqui, uma construção, né? Eu sou hebreu, está remetendo lá para Abraão, não é? A tradição hebraica, né? O início de tudo, né? A NAA diz que os homens ficaram com muito medo, ficaram apavorados. Por que eles ficaram apavorados? Ficaram apavorados após a declaração de Jonas, porque eles tinham uma visão religiosa. Agora eles estão sabendo que há um Deus poderoso, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Eles tinham uma visão pequena religiosa. Agora eles estão ouvindo que há um Deus nos céus que fez o mar, então um Deus criador. O apavoramento veio por causa disso, porque eles tinham um conhecimento limitado das coisas espirituais. Agora estão sabendo que Jonas está sendo, a tempestade vem sobre o barco, o culpado é Jonas, porque está fugindo do Senhor, e quem procura Jonas é o Deus Todo-Poderoso. Então eles ficam apavorados. E agora o que a gente vai fazer com tudo isso? Como é que nós vamos fazer? Porque mesmo diante da rebeldia de Jonas, ele fala a verdade aqui, e ao falar a verdade, provoca uma reação. Ele não está falando agora de vários deuses desconhecidos, ele está falando de um Deus vivo, e aquilo provoca uma reação dos marinheiros, no capitão. Ele diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, letra maiúscula, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Amém, irmãos? O que a gente pode destacar aqui, meus irmãos? O que a gente deve pensar aqui quando nós estamos falando nessa postura de desobediência de Jonas? Nós descobrimos algumas coisas. A primeira, ninguém consegue ludibriar a Deus. Tem gente tentando, mas não dá. Com artifícios naturais, humanos, né, pessoais, e isso sempre revela ingenuidade. Porque o pensamento de Jonas era que ele, saindo do ambiente da terra de Israel, Deus ia ficar lá e ele ia ficar livre da sua incumbência de pregar, de ir para Nínive. Ele ia sair fora do que nós falamos na semana passada, da jurisdição divina. Tem gente que pensa assim. Se ele mudar de país, ele pode viver de qualquer maneira. Se sair da sua terra, deixar os seus pais, sua família. Não é assim que funciona, porque Deus é o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente. Amém, irmãos? Então o texto vai nos dizer ali no verso 4, que o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Deus está falando para Jonas assim, Jonas, eu estou aqui. Não dá para você fugir da minha presença. Não dá para você me enganar com desculpas.
O que nós já ouvimos aqui nessa manhã, às vezes nós colocamos muitas desculpas para não fazer o que Deus deseja, o que Deus nos mandou, e não funciona, não funciona. É o auto-engano, é ingenuidade, não dá para ser assim. Tem gente que faz isso, tenta fazer isso. Tem gente que quer deixar Deus de molho, ó, fica aí Deus, tranca Deus ali no armário, eu vou abrir quando eu quiser, fica aí, fica no quartinho do pensamento, quando a gente fala para ninguém pode enganar a Deus, ludibriar a Deus, isso aí é um comportamento ingênuo. Lembre-se disso e guarde. Segundo, ninguém consegue viver na tranquilidade tomando atitudes equivocadas. Isso revela imprudência. É sempre imprudente. Não dá. Jonas estava fazendo isso, agindo fora da direção divina, tomando as suas próprias atitudes equivocadas. Porque, meus irmãos, quando Deus manda você fazer uma coisa e você faz outra, quando Deus manda você ir para a direita e você vai para a esquerda, quando Deus traz um discernimento para você, ainda falava isso hoje na minha classe, nós temos o Espírito Santo hoje, sobretudo na Nova Aliança, nós temos de ter o discernimento trazido de Deus, do Espírito Santo. Então, quando Deus fala com você, você toma outra atitude, e isso vai ser problemático. Isso estava acontecendo com Jonas, é imprudência. É você viver na corda bamba, sem a direção de Deus. Tem muito crente vivendo dessa maneira, de forma imprudente. A Bíblia disse que a prudência é melhor, o cuidado, o bom senso, ouvir a voz de Deus, o temor do Senhor, porque a vida é uma semeadura. Jonas é um profeta de Deus, mas para resolver aquele problema no barco, Deus teve que usar um ímpio para chegar até Jonas, para Jonas ser descoberto, para Jonas ser confrontado, porque ele estava tomando uma postura equivocada. Então nós devemos avaliar como que a gente está agindo como servos de Deus, como nós estamos agindo como servos de Deus. Do contrário, a gente vai colher tempestade. Tem gente vivendo na tempestade, enfrentando várias tempestades por desobediência. Porque tudo que o homem semear, isso colherá. É a palavra de Deus. Jonas estava no meio da turbulência ali, da tempestade provocada por Deus. Deus estava alcançando. Às vezes Deus usa certas situações para mexer comigo, com você. Para você redescobrir ou voltar a sua posição de servo de Deus, de serva de Deus, para você voltar ao caminho da obediência. Amém, irmãos? Deus age para o melhor, Ele quer o nosso melhor. Deus nos alcança. Jonas estava escondido, mas Deus o alcançou naquele momento. Outra coisa, ninguém consegue progredir espiritualmente ignorando a realidade, é insensatez, isso revela insensatez. Versos 5 e 6 diz que enquanto isso a tempestade caía, o mar revolto, Jonas que tinha descido, e a palavra descido aí é muito forte, há várias expressões, descia, desceu, fugiu, descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Você pode ser um servo de Deus, você pode ser um membro da igreja, você pode ser um membro de igreja há muito tempo, você pode ser um baptista, e de repente você está fora, você não está progredindo espiritualmente, porque você está ignorando a realidade da palavra de Deus, daquilo que Deus pediu para você, do que Deus quer para você, das circunstâncias à sua volta, que está falando alto que a coisa não está muito boa, e você está dormindo. Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente, e aquele sono mesmo, ele estava apagadão. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. A coisa está acontecendo. Quando a gente está caminhando na fé, meus irmãos, é um caminho de crescimento espiritual, não é o caminho de calendário. Calendário a gente tem em janeiro, fevereiro, março, tem atividade da igreja, atividade desse ministério, do outro ministério. O crescimento espiritual é outro papo, é diferente. Então a gente tem que pensar, a gente tem que se organizar para progredir na nossa jornada, em nossa jornada espiritual.
E para fazer isso eu não posso ignorar as evidências, o que está acontecendo. Jonas era o responsável por aquilo tudo, é o responsável pela tempestade, responsável pelo terror. Imaginem só esses marinheiros experientes enfrentando essa tempestade, uma tempestade violenta, tempestade fora do mar já nos choca, não é mesmo? Você fica escondidinho ali, aquele barulho todo. Eu fui criado numa tradição da minha mãe que ela fechava o quarto e colocava todos os filhos num cômodo só, enquanto aquela barulhada lá fora acontecia. Ela disse, fique quietinho aí, a gente foi criado assim. Ela tem muito medo de temporais. Imagine só você num barco, à mercê das ondas, olha só. Tudo aquilo acontecendo, isso trouxe pavor àqueles marinheiros. Eles pensavam que ia morrer. Por isso, meus irmãos, olhando para o comportamento de Jonas, a gente tem que olhar para a nossa vida. O que a gente está fazendo? Se a gente está progredindo espiritualmente, eu tenho que olhar. Há uma coerência no todo, eu tenho que olhar isso. O que está acontecendo à minha volta? Entender o que Deus quer fazer, o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo a vontade de Deus. Por isso, o texto, a gente percebeu que o texto termina naquela entrevista com Jonas. Qual é a sua profissão? Fala aí, CPF, fala tudo aí. E ele fala, eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, e aquilo causou realmente um impacto muito grande. Por isso nós devemos guardar essas 3 constatações aqui. Primeira, ninguém consegue enganar a Deus. Se tem gente aí querendo enganar a Deus, enrolar a Deus, você enrola o pastor, o professor, ou qualquer pessoa na relação humana, né? Mas Deus não dá, gente. Tem gente tentando fazer isso é ingenuidade, não vai dar. Jonas pensou, vou abrir mão, vou fugir, vou ficar escondido aqui no porão. Mas Deus foi buscar lá Jonas. Então não se esconda. Segundo, ninguém consegue viver na tranquilidade, viver bem, não é? Tomando atitudes equivocadas. Quer dizer, a matemática é assim, eu tenho que elaborar bem, ser responsável, do contrário a coisa não vai caminhar bem. Tem gente que quer viver bem espiritualmente, quer viver bem em sua família, quer viver bem em sua profissão, mas não está andando como um servo de Deus. Não vai dar, vai atrair tempestades. Existem tempestades naturais e aquelas tempestades que a pessoa mesmo traz para a sua vida por causa de desobediência, que nós não sejamos estes. E terceiro, meus irmãos, ninguém vai progredir como Deus quer, crescer espiritualmente, ignorando a realidade. Às vezes Deus está falando, Deus está usando outras pessoas, e às vezes a pessoa quer continuar no marasmo, quer ignorar as evidências do que está acontecendo. Num primeiro momento, Jonas parece que estava assim, depois ele vai acordar, e esse momento agora de confronto com o capitão, é um momento que vai começar a mudar na vida dele. Que nós possamos avaliar a nossa vida, porque Jonas estava sofrendo por causa de ingenuidade, imprudência e insensatez. Ele era o profeta de Deus, eu posso ser um servo de Deus, posso estar sofrendo com as mesmas coisas, usando artifícios pessoais, naturais para fugir de Deus, atitudes equivocadas, falta de responsabilidade, e isso tem um preço, e a pessoa vai sofrer o preço da desobediência. Que Deus nos abençoe, que nós possamos avaliar a nossa vida e andarmos no caminho de Deus. Amém, irmãos?